Salve, salve, torcida! A gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco, com as notícias aí do dia, cara. O Vasco vai apresentar 2 reforços hoje. Vamos falar aqui da entrada desses jogadores no time, se o Maurício Barbieri vai utilizar eles na próxima rodada já contra o Bahia. Vamos falar também do Luco Orejano, o que está acontecendo com o jogador, por que ele não tem mais minutos em campo. Também vamos falar da nova camisa que o Vasco lançou. Fique até o final, muita coisa pra gente falar no vídeo de hoje. Mas antes já vai deixando o like, se inscreve aí se você não tá inscrito, ativa o sininho das notificações aí pra você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado a galera que tá se inscrevendo aí. Falta pouquinho pra gente chegar a 190 mil inscritos. Se inscreve aí pra ajudar bastante. Bom, pessoal, o Vasco aí que contratou o Luco Orejano para ser o cara na temporada, né, cara? Para ser o melhor jogador do Vasco aí, só que ele não vem sendo esse cara, né? Não vem sendo aí o jogador que se esperava quando ele foi contratado lá no início do ano, né? Lá no início da pré-temporada. O jogador até então parece que não agradou tanto assim ao técnico Maurício Barbieri, que vem utilizando pouquíssimo o atleta, né? Assim como outros jogadores que foram contratados também pelo Vasco. Mas o Orejano chama mais atenção ainda, porque ele foi um jogador caro, um jogador que teve uma negociação bem arrastada, né? Ficou muitas semanas o Vasco tentando negociar com ele. Quando fechou com ele, o jogador veio para São Januário, estava treinando com o elenco do Vasco, mas ainda ficou mais de 2 semanas sem ser oficializado pelo clube, porque a documentação lá da Argentina não tinha chegado. Depois dessa novela gigantesca, que se arrastou por muitos dias, o jogador enfim foi oficializado, mas desde que foi contratado, ele não conseguiu a titularidade, não mostrou ainda o futebol que a gente esperava dele, o futebol que ele mostrou com a camisa do Vélez. A gente ainda não tem essa noção se é por conta do Maurício Barbieri ou se é por conta do baixo rendimento do jogador nos treinamentos, ou até mesmo devido às lesões que ele teve no início dessa temporada. Eu acredito que no esquema do Maurício Barbieri, o Orejano não se encaixa hoje. Porque o Maurício Barbieri poderia muito bem deslocar o Gabriel Pec para a ponta esquerda e colocar o Orejano na ponta direita, né? E recuar o Alex Teixeira para jogar ali de 10, né? Como amador da equipe. Porém, ele não fez isso em momento algum da temporada. O Orejano já está 100%. Teve pouquíssimo tempo aí no jogo contra o Palmeiras e nos minutos que ele entrou, ele já mostrou que é um jogador diferente, né? Já mostrou mais mobilidade, já mostrou aí vontade de partir para cima do adversário. Porém, ele ficou em campo, se eu não me engano, por menos de 10 minutos, cara. É muito pouco para um jogador que teve um investimento na casa aí dos 20 milhões de reais. O torcedor vascaíno espera que o jogador tenha mais minutos em campo, porque é uma grande esperança do Vasco nesse Campeonato Brasileiro e também da torcida vascaína. Como eu disse, o jogador veio cheio de esperança pelo que ele mostrou no Vélez, né? O Vélez, se eu não me engano, tinha ido até as quartas de final na última Libertadores, com o Orejano sendo o principal jogador do time. E vamos torcer para que nesse jogo contra o Bahia ele dê mais sequência ao jogador, dê mais minutos ao atleta. Se o Vasco tiver uma maior facilidade na partida, pode ser que o Orejano entre logo, sei lá, talvez no início do segundo tempo, ou pelo menos ali nos 20 minutos, para ter um pouco mais de tempo, né? Ter mais minutagem em campo. Outros jogadores que o Vasco contratou vem passando por isso, né? Inclusive teve jogador contratado que sequer ainda fez a sua estreia em jogo oficial com a camisa do Vasco. Casos aí do lateral direito Paulo Henrique, que vem emprestado do Atlético Mineiro. Obviamente, o Pumita Rodrigues é um jogador fantástico, vem jogando muita bola ali na lateral direita. Não dá espaço algum para o Paulo Henrique entrar aí, pelo menos nos minutos finais da partida. O Maurício Barbieri ainda não fez essa alteração. O Paulo Henrique somente jogou um amistoso contra o Atlético. Jogo oficial, na Vera, ele não fez nada ainda. Outro jogador que também vive essa mesma situação é o atacante Juan Cruz, né? Que veio do Santos, emprestado aí até o final dessa temporada. O jogador ainda não fez a sua estreia oficialmente com a camisa do Vasco. Temos também a situação dos 2 últimos reforços contratados, que a gente vai falar já já. Casos aí do Carabarral e também aí da situação do Matheus Cocão. Esses 2 jogadores ainda não foram utilizados pelo Maurício Barbieri. E sem falar que teve reforço que o Vasco contratou que já está totalmente fora da temporada, como é o caso do volante De Luca. Você sabia que o volante De Luca é o camisa 5 do Vasco? Quando o Paulo Braz contratou, ele anunciou ele. O Vasco deu a camisa 5 a esse jogador. Será que vai tirar a camisa 5 do De Luca para dar, por exemplo, o Cuejá, quando o Cuejá ser contratado? Tomara, né? Vamos ver se isso vai acontecer, já que, infelizmente, o De Luca praticamente perdeu a temporada todinha nesse ano de 2023, devido a uma gravíssima lesão que o jogador teve no seu joelho, nos treinamentos aí com a camisa do Vasco. Deixa nos comentários aí o que você acha da opção do Maurício Barbieri em não utilizar tanto assim o Orejano. Também a situação de outros jogadores que sequer estrearam ainda oficialmente com a camisa do Vasco. Deixa nos comentários aí qual a sua opinião sobre esse assunto. Por falar em estreia, né, a gente acabou de falar aí desses jogadores aí que vem tendo poucos minutos com a camisa do Vasco. Hoje o Vasco fará aí a apresentação oficial
do meio-campista Gabriel Carabarral, jogador que vem do Santos, né? Chega aí por empréstimo com opção de compra, e também do volante Matheus Cocão, jogador que é uma contratação extremamente confusa aí do Vasco, cara, mostrando aí que o Vasco não teve convicção nenhuma nessa contratação. Esses jogadores serão apresentados hoje a 1h da tarde, daqui a pouco aí, para quem tá acompanhando esse vídeo agora, no momento que eu lancei. Com certeza o torcedor tem uma grande esperança, principalmente com o Carabarral, né? O jogador que vem aí para ser o meio de criação do Vasco, fez até um golzinho no jogo treino aí, gol de falta. Quanto tempo tem que a gente não vê o Vasco fazer um gol de falta, né? Quem sabe aí o Carabarral pode ser o responsável pelas bolas paradas do Vasco aí no Campeonato Brasileiro. Qualidade parece que o jogador tem uma boa técnica, tem um bom passe e tem um bom chute. Vamos torcer para que seja um jogador muito importante nessa temporada. O Matheus Cocão não tem o que a gente falar, né? Tem pouquíssimos dados desse jogador aí na internet. Nem foto desse atleta tinha direito quando o Vasco contratou ele. Para trazer o vídeo na época quando o Vasco contratou ele, eu tive que revirar o Google para tentar achar pelo menos umas 2 ou 3 fotos desse atleta, porque é um jogador extremamente desconhecido, jogador que era reserva do Náutico. Veio para o Vasco aí com a dúvida gigantesca, o torcedor não entendeu o sentido dessa contratação. Vamos ver se ele vai mostrar algo mais aí com a camisa do Vasco, que vai ter futebol para continuar vestindo a nossa camisa nesse ano de 2023. Deixa nos comentários se te agradou essas 2 contratações, o que você espera desses 2 atletas. Bom, pessoal, o presidente da Federação do Rio de Janeiro pediu o acordo entre os clubes aí para a utilização do Maracanã. Em entrevista a um podcast, ele disse que a melhor solução é o acordo entre os 3 clubes, né? Já que o Botafogo não tem interesse em gerir o Maracanã. Atualmente o Vasco está disputando aí com a dupla Fla-Flu esse direito, porém o governo do Rio de Janeiro já renovou aí com a dupla Fla-Flu a concessão do Maracanã. O Vasco vai tentar judicialmente resolver essa situação, já que pretende utilizar o Maracanã. Vale ressaltar que judicialmente o pedido do Vasco foi indeferido e se manteve a concessão do Maracanã à dupla Fla-Flu. O Vasco vai ter que buscar aí uma nova instância, tentar buscar novos recursos aí para tentar resolver essa situação e quem sabe poder fazer parte da licitação do Maracanã e gerir aí o Maracanã, né? Infelizmente o torcedor sabe que lá no fundo isso não vai terminar nada bem para o Vasco, porque o governo do estado do Rio de Janeiro já demonstrou aí que está do lado dos seus interesses, né? Principalmente do governador do Rio de Janeiro, que é o Mulambo. Eu acho extremamente impossível que vá haver algum acordo entre esses 3 clubes, principalmente depois daquela declaração ridícula do presidente do Fluminense ao vivo lá no Sport TV. Bom, pessoal, para fechar nosso vídeo, o Vasco e a Capa lançaram a edição limitada da camisa Respeito e Igualdade. A camisa, inclusive, já está vendendo aí em lojas gigantes da Colina. Não sei ao certo se essa camisa já está disponível para todo o Brasil. Acredito que somente no Rio de Janeiro ela está disponível nesse momento. É uma camisa bem diferente, né? A camisa aí sem a faixa, né? Com as cores preta e branca. A intenção é muito boa, né, cara? Eu também gostei um pouco da camisa. Fugir um pouco do padrão. Eu acho que seria uma camisa interessante até mesmo para os jogadores utilizarem aí como camisa 3 em alguns jogos aí no Campeonato Brasileiro. Mas devido ao número de patrocínios que o Vasco tem na sua camisa, acho pouco provável que vai caber, vai ter espaço aí para colocar todos eles nessa nova camisa do Vasco. E para você, torcedor, você gostou dessa nova camisa do Vasco? Você vai comprar? Com certeza é uma camisa que vai ser um preço mais acessível, né? Não será aquela camisa de modelo de jogo, por exemplo, uma camisa que custa em média R$300, né? Vai ser uma camisa que vai custar aí na faixa dos R$150 a R$100. Eu acho que não vai fugir tanto disso. Deixa aí nos comentários aí o que você achou desse novo lançamento do Vasco e da Capa. Se você gosta dos modelos feitos pela Capa ou se você acha que está na hora do Vasco trocar de fornecedora. Eu gostaria muito de ver a Nike no Vasco, que é o grande sonho da grande maioria dos torcedores e também, inclusive, o meu. A maior marca do mundo, no maior time do mundo, seria o casamento perfeito. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Tamo junto, forte abraço. É nóis.